Os irmãos me ouvem bem ou tem ruído? Me Amém. ouvem bem Muito ou tem bem. ruído? Tá bom. Glórias a Deus. Uma boa noite a todos os irmãos, a paz de Cristo, queridos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos ler o capítulo 10, os 4 primeiros versículos. Romanos capítulo 10, dos versos 1 ao 4. E nós vamos falar sobre duas listas. Duas listas. E aos poucos a gente vai entendendo um pouco melhor de que se tratam essas duas listas, que quero, ao final, deixar como um desafio do Senhor para as nossas vidas. Duas listas. Romanos capítulo 10, dos versos 1 ao 4, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Uma vez mais vamos orar? Quero convidar os irmãos a fecharem os olhos. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até este momento, pelo Teu Espírito Santo que nos guia, ó Deus, pela forma como tens falado aos nossos corações. É impressionante a forma como o Senhor se manifesta e se revela a nós. Impressionante é o Teu amor, como nós acabamos de cantar, mas nós prestamos culto ao Senhor e enquanto fazemos isso, o Senhor nos alimenta, nos enriquece, nos traz conforto, direção, confronto também, ó Deus, para que sejamos desafiados a sermos cada dia mais e mais feitos conformes à imagem do Teu Filho Jesus. Queremos te pedir para que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, que toda a carne se cale e que somente aquilo que vem do Senhor saia dos meus lábios, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos o Teu favor, a Tua direção, sabendo, ó Deus, que o Senhor não vai despedir nenhum de nós de mãos vazias, mas o Senhor certamente tem algo para falar aos nossos corações. Por isso, nós oramos com esta confiança que temos no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Meus irmãos, então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. E eu comecei a pensar sobre algumas questões, né, que envolvem tudo isso que o apóstolo Paulo ele registra nesse início do capítulo 10 de Romanos, né? E a atitude, a consciência, a paciência de Paulo é de alguém que também, em algum momento, em certa altura da sua vida, tinha zelo por Deus, porém não com entendimento. De alguém que julgava estar a serviço de Deus, porém não estava acertando o alvo, não estava vivendo uma vida cristocêntrica, ou seja, tendo Jesus como centro. E por isso fazia as coisas que fazia, tinha uma vida de religiosidade, não com entendimento. E Paulo, ele é muito solícito, e ele se coloca no lugar dos seus compatriotas, dos seus patrícios, dos judeus. E ele amava demais o seu povo e ele agia como alguém que já tinha estado do outro lado da mesa, que pode perfeitamente se colocar na pele, saber mais ou menos como eles se sentem, e eles estavam certos de estarem fazendo aquilo que era correto diante de Deus. Eles eram zelosos, porém, como o próprio apóstolo Paulo deixa aqui registrado, sem entendimento. Eu penso que em inúmeros momentos passava-se um filme na mente do apóstolo Paulo
E a gente precisa pensar, quando a gente olha para a Bíblia, nós precisamos entender que ela foi escrita por homens, inspirados por Deus, é bem verdade, mas eram homens e tiveram as suas próprias experiências, assim como nós temos as nossas experiências com o Senhor. Mas como funciona, por exemplo, com você? Você se recorda como era a sua vida sem Cristo? De vez em quando, quando você tenta comunicar o evangelho ou você tenta encontrar a melhor maneira de falar do amor de Deus para as pessoas, você consegue se colocar na pele da pessoa e lembrar, olha, eu preciso ser paciente, porque eu também já estive, já agi dessa maneira, eu já vivi essa vida, eu já vivi achando que realmente estava correto, porém eu não estava vivendo com o real entendimento, né, de Cristo, da obra de Cristo, da palavra de Deus. Quando nós tentamos nos colocar no lugar do outro, quando nós recorremos mais à empatia e pensamos assim, eu sei como é que é, né? Eu já fui assim também, né? Eu era muito resistente também, eu pensava que estava certo também, eu não conhecia a palavra, as coisas que eu fazia era sem entendimento. Isso pode e deve nos tornar mais misericordiosos, mas pacientes, porque a gente pensa, se sendo do jeito que eu era, Deus realizou esse milagre. Eu que era inimigo de Deus, né? E Deus me trouxe para perto. Eu era filho da ira e Deus teve misericórdia de mim. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa, a qualquer momento. Houve um tempo de Deus na minha vida e ainda existem outros tempos dentro desse processo chamado santificação que Deus iniciou, né? Mas assim como há na vida das pessoas à nossa volta, e que assim como Deus interviu poderosamente no curso da minha história, em dado momento, eu preciso ter paciência, entender que a obra é do Senhor, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, e que no momento dele, não pela minha a força da persuasão humana, da minha eloquência, não se trata de nada, de nenhuma das minhas habilidades, né, de estabelecer um raciocínio lógico, mas é pelo Espírito do Senhor, no tempo do Senhor, que o entendimento correto das coisas vai ser realizado, vai se consolidar. Como aconteceu, tem acontecido na minha vida, também vai acontecer e é perfeitamente capaz, possível de acontecer, de que aconteça na vida também das pessoas que me cercam. A vida e a postura de Estevão tiveram um grande impacto sobre a vida e a postura de Paulo. Assim como muitas vezes se passa um filme na nossa cabeça e a gente pensa assim, poxa vida, eu fico me lembrando, por exemplo, de uma tia minha, quando eu tinha assim, por volta de uns 8, 9 anos de idade, e ela veio de Manaus. E eu nunca tinha ouvido o evangelho na linha chamada protestante, né? Então nós éramos um lar assim de muito sincretismo religioso, mas a minha tia, chamada tia Lúcia, naquele momento eu nunca me esqueço como ficou gravado na minha cabeça como criança, no balcão ali, eu tinha uma cozinha, um balcão americano na casa em que nós estávamos, e a tia Lúcia ela chega com uma Bíblia, a Bíblia dela. E ela está lendo para minha mãe e compartilhando um pouco de Cristo e de coisas novas com a minha mãe, de boas notícias com a minha mãe, e havia um brilho no olhar da tia Lúcia. E eu lembro que ela terminou de ler uma porção das Escrituras e eu disse amém. E ela pegou de uma maneira muito serena, muito singela, ela olhou para mim e falou para mim, uma criança, né? Ela disse, você sabe que quando uma criança diz amém, os anjos no céu dizem amém. E foi a maneira dela de ser simpática, de ser encorajadora, motivadora, e eu fiquei maravilhado com o encorajamento recebido,
E como a palavra dela ficou gravada no coração daquela criança. E que passados hoje, assim, mais de 30 anos, eu me lembro exatamente daquele momento, daquela luz amarelada, daquele ambiente, mas, sobretudo, eu me lembro do brilho no olhar da tia Lúcia. A tia Lúcia, ela já foi promovida à glória, ela está com o Senhor, está muito melhor do que qualquer um de nós, porque ela está com Cristo. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. E eu me lembro que o evangelho, primeiramente apresentado a nós, foi por meio da minha tia. Aí depois vieram pastores, a Igreja Batista e tudo mais, falaram de Cristo da minha mãe desceu as águas, firmou um compromisso com Cristo, se tornou uma grande mulher de oração, mas eu me recordo da referência, do exemplo da minha tia naquele momento, na vida da nossa família. Foi muito importante, foi importante. E eu, vez ou outra, eu me lembro, passa um filme, né, na minha cabeça, e eu penso sobre o testemunho de Estevão, né, na vida de Paulo, como teve impacto sobre a vida de Paulo, sobre a postura de Paulo. E a gente percebe o seguinte: possivelmente Paulo inicia o capítulo 10 de Romanos recordando-se da aula que tivera com o professor Estevão, lá em Atos, no capítulo 7, versos 59 ao 60, que diz assim, e os irmãos vão perceber a semelhança. Atos, capítulo 7, versos 59 a 60 diz assim: e apedrejavam Estevão, que, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. E o capítulo 8 de Atos, no verso 1, inicia dizendo assim: e Saulo consentia na sua morte. Esse Saulo é o mesmo Paulo que escreve Romanos capítulo 10 que nós acabamos de ler. E olha como ele inicia: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. E eu vejo que quando Paulo ele era levado a um limite, ou quando ele estava debaixo de lutas e perseguições, ele se recordava, passava um filme diante dos seus olhos, o exemplo impactante daquilo que ele viu, Estevão coberto de pedras, invocando o nome do Senhor, intercedendo pelos seus perseguidores, pelos seus assassinos, que incluíam o próprio Saulo. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, a Bíblia diz, Saulo consentia na sua morte, ó Paulo aqui. Ou seja, ele tinha zelo, ele julgava estar agindo corretamente, porém não tinha entendimento. Ele era zeloso, ele era fariseu, né? Ele era um homem zeloso, ele perseguia os cristãos, julgando estar a serviço de Deus. Mas todas essas coisas ele fazia com amor a Deus, porém sem entendimento. E por isso Paulo ele tinha essa capacidade de se colocar no lugar daqueles que muitas vezes estão às cegas, que estão agindo na melhor das intenções, porém sem entendimento. Paulo demonstra empatia por seus patrícios. Eu não sei você, mas eu fiz muitas coisas das quais eu me arrependi, e quanto desperdício de vida quando eu não tinha entendimento, né? E a gente percebe, tem coisas que ao longo mesmo da nossa caminhada com Cristo, que a gente vai ganhando entendimento, que a gente vai crescendo. Não é assim, eu aceitei Cristo e de repente, num piscar de olhos, no dia seguinte eu tenho entendimento, eu tenho plenitude de saber, eu sei de todas as coisas, eu domino todos os assuntos. Eu não sei com vocês, mas comigo não é assim. É algo que acontece aos poucos, é paulatino, que vai acontecendo na nossa vida e nós vamos ganhando entendimento e nós vamos
experimentando mais de Cristo, nos esvaziando de nós mesmos e vamos sendo cheios pelo Senhor, do caráter, das atitudes da pessoa de Jesus. E foi isso que Paulo contemplou em Estevão. Foi isso que, em determinado momento da minha vida, eu fui capaz de perceber no olhar e na fala da tia Lúcia. E talvez Deus tenha usado na sua vida alguém que não desistiu de orar e que sempre foi muito simpático. Talvez você tenha até sido rude e aquela pessoa tenha tratado você com misericórdia, com simpatia, com paciência. E hoje você pensa assim, meu Deus, né? Só a misericórdia mesmo. Obrigado porque aquela pessoa não desistiu. Senhor, só o teu amor mesmo. Obrigado por ter dado maturidade e ter dado paciência àquela pessoa para caminhar comigo, porque como eu era uma pessoa assim rude, né? Até tratava de uma maneira debochada ou áspera, pessoas que só queriam o meu bem. Eu pagava com o mal, muitas vezes, pessoas que estavam tentando fazer bem por mim e para com a minha pessoa. Bem, Paulo demonstra empatia por seus patrícios, a paciência comum a quem também está sujeito às falhas. E, sobretudo, compaixão de alguém que já fez coisas terríveis, das quais não se orgulha, de quem sabe que é perfeitamente possível ter uma boa intenção, porém sem entendimento. Essas são as palavras do apóstolo Paulo no início de sua carta, aqui no capítulo 10, no início do capítulo 10 de sua carta aos Romanos. Não existia e ainda não existe consenso entre os judeus. Como não existe consenso entre nós brasileiros em diversos temas. E também, como muitas vezes não existe consenso entre familiares, pessoas de uma mesma família, até mesmo entre um casal, não é mesmo? Nós não pensamos exatamente igual uns aos outros. E graças a Deus por isso, não é verdade? E nós temos sempre a oportunidade de crescer e de aprender duplamente, por que não dizer? De aprender aquilo que, como eu devo, mas também como eu não devo agir. O que eu devo, mas também o que eu não devo dizer. Como eu devo, mas também como eu não devo pensar. Então, sempre que os meus ouvidos estão abertos e o meu coração ao aprendizado, eu posso aprender. Eu acho tão triste quando a pessoa ela pensa que ela pode aprender apenas com aquilo que dá certo. E uma das coisas que me deixa maravilhado com a palavra de Deus é que a palavra de Deus ela não omite aquilo que é feio, aquilo que não deu certo, né? As decisões ruins que as pessoas tomaram. E isso é maravilhoso, porque ela poderia ter sido retocada, enfeitada, poderia estar cheia de eufemismo, né? De uma tentativa de diminuir, né, aquilo que a gente não acha legal, mas Deus não omitiu para que nós possamos aprender com aquilo que deu certo, mas também com aquilo que deu errado, com aquilo que é bom, mas também com aquilo que é ruim. O que devemos, mas também o que não devemos fazer, como não devemos falar, como não devemos pensar. Como é bom quando nós podemos contar com uma palavra que não omite, que não é uma narrativa conveniente e unilateral, que omite, né? Porque nós sabemos que a vida e a jornada, a nossa caminhada como seres humanos, ela não é assim, apenas daquilo que dá certo, apenas daquilo que é agradável, não é. E Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Agora, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele não evitou os caminhos difíceis, ele não evitou o caminho do Gólgota, ele não evitou a cruz, ele poderia ter se defendido diante de Pilatos, Pilatos lhe deu a oportunidade de defesa, e ele ficou calado e como ovelha muda, foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a boca, a Bíblia diz. Por quê? Porque ele não escolheu atalhos, porque ele não escolheu o caminho fácil. E muitas vezes, quando a gente quiser construir algo realmente consistente na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos ter que evitar os atalhos.
precisamos encarar o caminho difícil. E o caminho difícil muitas vezes vai implicar em dor, em sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele suportou morte, morte de cruz, e por isso Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Jesus ele experimentou o pior tipo de morte para depois experimentar o melhor tipo de honra. E nós, muitas vezes, vamos ter que ir fundo no oceano da dor se quisermos voltar à tona com pérolas preciosas para o nosso crescimento, que vai dar consistência à nossa caminhada, trazer maturidade. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me deparo com a minha ignorância, com a minha superficialidade. Eu percebo quão pouco sei. Né? Talvez pessoas leiam a Bíblia e entendam de uma maneira diferente, mas quando eu leio a Bíblia e medito nela, a minha tendência é me prostrar, é me lançar aos pés de Jesus, porque eu percebo a minha inconsistência, a minha insuficiência, e por isso preciso depositar a minha confiança na suficiência da obra de Cristo, no seu sacrifício, no caminho difícil que ele trilhou, né? E a palavra de Deus nos ensina que se com ele sofrermos, padecermos, certamente com ele também haveremos de reinar. Bom, mas e então? Qual o lado certo? Não é verdade? A gente fica pensando, entre os judeus não havia consenso, entre nós brasileiros não há consenso, entre nenhum povo no mundo, mesmo dentro de uma nação assim, onde possa haver a maior sinergia possível, não há consenso. Dentro de uma família não há consenso em muitos aspectos. Entre um casal existem muitas diferenças, às vezes não há consenso, e em muitos aspectos não vai haver consenso, mas nós vamos aprender a lidar com as diferenças e aprender com elas, não é mesmo? Mas a gente sempre fica pensando, mas e aí? Quando não há consenso, existem dois lados. Qual o lado certo? Existe um lado certo? O lado certo age com amor. O lado certo age com perdão, mas não se apropria do amor e do perdão de uma maneira conveniente, leviana, vulgar. Né? Hoje se fala muito sobre amar, se fala muito sobre perdoar. Né? As pessoas pedem, me desculpa, mas na verdade muitas vezes não é uma coisa sincera, ou mesmo um sentimento profundo da alma de, poxa vida, não é possível trazer de volta aquela palavra à boca, né? Se eu pudesse ter guardado isso no meu pensamento, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria assim, né? Porque não trouxe nada de satisfatório, não promoveu a edificação de quem ouviu, de quem viu. Eu acho que esse é um verdadeiro arrependimento. Mas a gente precisa entender que o lado certo é o lado que trabalha, não de uma maneira superficial, leviana, o amor, o perdão. Porque hoje se fala muito sobre amar, amar, amar e perdoar, né? Mas todo mundo fala sobre amor. E de que se trata o amor? Como se caracteriza verdadeiro amor, né? E perdão? Será que amar e perdoar é abraçar e se emocionar apenas no Natal? Né? A gente tem muitos momentos intensos ao longo do ano e a gente se reúne ou como igreja ou como família com as pessoas mais próximas e aí a gente se emociona porque, querendo ou não, parece que as pessoas estão um pouco mais sensíveis naquela época de Natal e aí elas lacrimejam, choram, né? E aí, poxa, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha te feito, ou eu te amo. Será que esse é todo o amor de que dispõe o nosso coração? Será que esse é todo o amor do perdão do qual nós devemos dispor, fazer disso um evento anual, algo sazonal e superficial? Ou será que isso deve ser
uma meditação e objeto de reflexão profunda e diária da nossa existência. Bem, como age o verdadeiro cristão? Eu gostaria que nós pensássemos um pouco de que forma o coração do verdadeiro seguidor de Jesus, num país onde as pessoas se dizem cristãs, né? Onde se considera o maior país cristão do mundo, como o verdadeiro seguidor de Jesus ele se apresenta. O apóstolo Paulo ele demonstra aqui, de boa vontade, através de súplicas, com amor em favor e pela salvação, pelo perdão, pela salvação, pelo perdão. Não se trata de uma disputa para provarmos que estamos certos, uma batalha de egos. Não se trata do estabelecimento de uma defesa brilhante, seguindo uma estratégia cognitiva. Não se trata, como é costume dizer, da venda de um peixe, de puxar a brasa para o meu assado. Não se trata de sentir, muito menos se trata de sentir prazer, ou ainda que se negue, né, por ver alguém sofrendo por discordar das nossas posições, porque tem gente que diz que é cristã, mas parece até mesmo desejar o mal daqueles que se opõem. E nós vemos o apóstolo Paulo aqui, que enfrentava oposições, perseguições, prisões, açoites, tantas coisas, e ele se colocava como um escudo intercessório. Ele dizia, olha, de boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus é a favor deles, é para que sejam salvos. É para que sejam salvos. Meus irmãos, quantas vezes nós somos afrontados ao longo dessa semana mesmo, ou da outra semana, quantas vezes você já foi afrontado e como é que você se comportou? Como é que você se colocou diante de Deus? Senhor, arrebenta, manda fogo do céu, que nem um lá, né? Acho que era o Pedro que falou, Senhor, né, manda fogo, o que a gente vai fazer? Né? Algumas pessoas não receberam a tua palavra, Senhor. E aí a gente precisa rever algumas coisas. Não é porque as pessoas não concordam conosco ou porque elas atacaram alguns dos princípios que norteiam a nossa vida, que elas devem se tornar alvo da nossa ira, nós devemos ser combativos. Pelo contrário, porque o amor ele não se caracteriza dessa maneira. Ah, mas Deus é amor, mas é justiça. Porque Deus é um pai que disciplina, sim, mas disciplina em amor. E muitas vezes a gente percebe pessoas que se dizem cristãs e parecem que estão desejando que Deus pese a mão, que Deus faça sofrer aqueles que pensam, vivem, agem de forma diferente. O cristão deve pedir a Deus misericórdia. Nós temos base bíblica o suficiente para isso. Nós vemos o filme que se passava na mente de Paulo. Ele contemplava Estevão debaixo de pedras, pedindo a Deus para que não imputasse pecado àqueles que o estavam apedrejando. Bom, não se trata de nenhuma dessas coisas. Se trata de empatia, de colocar-se como um escudo intercessório entre quem você ama e as terríveis consequências por suas escolhas. Lembrando que nossas escolhas, sejam boas ou ruins, têm impacto que não limitam-se a nós. Elevamos quem está próximo ao triunfarmos. Ou os arrastamos juntamente conosco em caso de fracasso. Lembre-se que quando a gente acerta, quando tudo dá certo, a tendência é que as pessoas que nos cercam, que estão próximas de nós, que nós amamos, essas pessoas elas são elevadas conosco, elas se alegram conosco, elas vencem conosco. Mas quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que não deveríamos, e a tristeza, a depressão, a gente pensa assim, poxa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter pensado dessa maneira, eu não deveria ter ido por essa linha, eu não deveria ter agido assim. E aí você se martiriza e você até mesmo pode entrar em uma depressão profunda e sem perceber, porque você muitas vezes não considerou
todo o mal que a sua ação poderia ter causado a si. Porque tudo aquilo que a gente faz, de alguma maneira, seja de bom ou de ruim, acaba retornando para nós. Não é apenas na eternidade, mas nós vamos lançar o nosso pão sobre as águas e depois de muitos dias nós vamos tornar a vê-lo. Ora, tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim vai ter um impacto na nossa vida, mas muitas vezes nós não consideramos que tem um impacto também positivo ou negativo na vida das pessoas que mais amamos, na vida das pessoas que nos cercam. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós elevamos, mas também arrastamos conosco em caso de fracasso. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 18, verso 23, olha só. E chegando-se a Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, intercedendo por Sodoma e Gomorra, um lugar tomado de maldade, né? Cuja maldade tinha subido à presença de Deus. E Abraão se coloca ali como um intercessor por todas aquelas pessoas diante de Deus. E aí os irmãos conhecem a história. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, vai matar todo mundo, né? E aí a Bíblia diz também em Êxodo 32, Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Olha o ponto que Moisés chegou, por amor das pessoas, por amor do seu próximo, de dizer, tem misericórdia, ou me risca do teu livro. Meus irmãos, isso é um amor extravagante. Isso é um amor com o qual Deus se identifica. Sabe por que que Deus não consumiu Abraão? Pensou assim, Abraão, tu está querendo, né? Tu está querendo fazer o quê? Tu está me questionando? Ou Moisés, como assim, Moisés? Vai querer que eu te risque do meu livro? Isso é algo que trouxe alegria ao coração de Deus, porque Deus se identifica com isso. Porque na pessoa de Jesus era exatamente isso que Deus fez. Ele se colocou como um escudo para que a ira de Deus, que estava dirigida a nós, caísse sobre ele, para aplacar a ira, para satisfazer a justiça de Deus. Nós precisamos, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Estevão, assim como Paulo, como o Senhor Jesus, que é a nossa grande referência, Deus, nós precisamos ser o advogado de defesa e não de acusação. Porque o advogado de acusação é Satanás, é o diabo. É o diabo que acusa, que diz, porque não sei o quê. Não. Nós precisamos ser realmente aqueles que amam, que não desistem. Nós não precisamos concordar em tudo. E não acredito realmente que concordaremos em tudo. Mas discordar não é nem de longe demonstração de ódio. Pelo contrário, muitas vezes discordar. Muitas vezes eu discordo da minha filha de 4 anos. Eu fiz caminhos que ela ainda não fez. E eu sei o quanto alguns passos que ela quer dar, que ela tenta dar, muitas vezes podem trazer tristeza para o coração dela. Então eu preciso, pelo caminho que eu já trilhei, muitas vezes discordar da minha filha nas suas tomadas de decisões. Isso é porque eu não gosto dela? Pelo contrário, é porque eu a amo mais do que só eu, a mãe dela, e depois o Senhor ama ela, né? O Senhor ama mais do que nós amamos, mas eu amo, a mãe ama, e nós queremos ver bem, queremos o bem, e por isso é importante discordar, sim, quando a gente vê que o desfecho, que o final, que no primeiro momento, aos olhos, né, caminhos que parecem bons a princípio para o homem, mas ao seu final, ao seu cabo, são caminhos de morte. E nós que sabemos disso, porque hoje, nós, em algum momento, vivíamos também sem entendimento.
Hoje nós temos um entendimento sobre algumas coisas que podem realmente trazer ruína, destruição, dor, sofrimento. Então, como uma demonstração de amor, eu preciso discordar, sim, mas em amor, mantendo sempre uma linha de comunicação, recuando quando necessário for. Por quê? Porque a gente, quando falta razão, sobram as farpas, costuma-se dizer. Então, a gente precisa trabalhar com o entendimento que nós temos, de que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas são realizadas. Não é pela nossa inteligência, pela nossa eloquência, né? Não é pelo estabelecimento de uma estratégia cognitiva brilhante, né? Não se trata de nada disso, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, primeira parte do verso 34. Ali, na cruz, agonizante, Jesus intercedeu pelos seus algozes, os seus carrascos, e por mim e por você, porque os pecados meus e seus pesavam sobre ele, e pelas suas pisaduras foste sarados. A Bíblia nos ensina isso. Então, ajoelhando-se, Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Atos 7:60. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. E quando nós olhamos para Romanos, capítulo 10, no verso 1, o apóstolo Paulo está dizendo: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E conta-se que, não, né? Segunda Guerra do Iraque, e as tropas norte-americanas invadem o país armadas até os dentes. E os líderes das tropas, eles são muito rigorosos e disciplinados. E eles procuram preparar os soldados, os regimentos, os batalhões para o calor da batalha. E um oficial, ele era especialmente rigoroso e agia de uma maneira até rude com os seus subordinados. E havia ali entre eles um soldado que era boa praça, que era gente boa, que era um homem de princípios, era um soldado cristão. E o oficial, muito assim, de uma maneira muito rude, se aproxima daquele soldado cristão e lhe desfere um tapa na face. E aquele soldado, ele não podia reagir. Bom, primeiro, ele não podia reagir porque era cristão. E segundo, porque era contrário ao regimento, né, do contexto militar. Seria uma insubordinação de um soldado diante de um oficial. E ele então se recompõe, ele com um sorriso, mas ainda com o rosto ardendo do tapa que tinha tomado, ele olha para o oficial e diz: um dia o senhor ainda vai se arrepender do que o senhor fez comigo. Cala a boca, disse o oficial. E ele imediatamente ficou quieto, ficou em silêncio. E logo depois eles estavam lá no calor da batalha, o oficial estava lá no fronte, avançando, e alvejado, recebe muitos tiros de metralhadora que quase lhe arrancam uma das pernas. E ele cai no chão, gravemente ferido, sangrando muito. Ele começa a se arrastar naquele chão poeirento do deserto, só que ele estava assim, muito debilitado, porque estava sangrando muito. E, de repente, vem um soldado ao seu encontro, o toma e o leva para o fronte seguro. E leva ele para a trincheira segura.
E não apenas isso, mas fica com ele o tempo inteiro, leva ele para o posto de atendimento lá, o posto médico de atendimento no posto avançado de batalha. E fica com ele. Quando aquele oficial ele abre os olhos, ele vê um soldado que o tinha salvo. Era o soldado cristão. E ele, muito debilitado ainda, com a sua mão trêmula, muito fraco, ele segura a mão do soldado e diz: por favor, eu quero te pedir que me desculpe. Você pode me perdoar por tudo aquilo que eu fiz naquele dia com você? E o soldado cristão, ele olhando serenamente com um sorriso, disse para o oficial: eu não lhe falei que você, o senhor ainda ia se arrepender daquilo que tinha feito comigo? E imediatamente aquele oficial ele entendeu de que tipo de arrependimento oficial o soldado estava lhe falando, tinha lhe falado naquele dia. E não era um arrependimento, e aquele oficial ele estava arrependido sim, mas não estava arrependido por causa, né, da vingança terrível que tinha experimentado do soldado, porque o soldado tinha lhe pagado com o mal que ele tinha feito ao soldado. Não, ele estava arrependido porque ele tinha agido mal com alguém que nunca tinha lhe feito mal algum. E ele estava constrangido pelo amor, pelo perdão e arrependido do que havia feito. E quando aquele homem, agora que tinha sido alvejado, aquele oficial, né, ele estava, por causa dos ferimentos, ele não pôde continuar na batalha, ele retornou aos Estados Unidos. A primeira coisa que ele fez foi procurar uma igreja séria, que pregava a palavra de Deus, para conhecer o Senhor das batalhas, o Deus dos exércitos. Mas ele entendeu pelo comportamento, pelo testemunho daquele soldado, que a batalha deste Deus, que a forma como esse Deus opera é através do amor, que não é através, que as armas, né, que esse Deus dá são poderosas de uma maneira extraordinária para destruir fortalezas, sofismas que são mentiras que se manifestam como verdades. Injustiças que se manifestam como se fossem justiça, mas na verdade não são. Então, as armas que Deus dá destroem essas fortalezas. As armas que Deus dá é a arma do amor, a arma do perdão. E ele viu, e ele encontrou, e ele teve uma grande experiência sobre realmente a grande batalha que existe e que está travada no coração do homem. Exatamente. Nesse exato momento existe uma batalha dentro de cada coração. E essa batalha, ela só pode ser vencida com sucesso se houver amor e perdão de Deus. Se ela receber o amor e o perdão de Deus, aí isso gera verdadeiro arrependimento, traz convencimento de pecado, de justiça e de juízo. E, sabe, meus irmãos, como é importante nós olharmos aqui para aquilo que Paulo está dizendo e vermos nele uma pessoa que já fez alguns caminhos, que já fez muitas coisas das quais ele se arrependeu, e por isso hoje ele é capaz de ter paciência, ter misericórdia e se colocar no lugar daqueles que ainda estão agindo sem entendimento. E uma coisa extraordinária é que muitas vezes a gente, sem até mesmo perceber, as pessoas, alguém pisou no meu calo, eu piso de volta. E a gente não deve pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem, tendo no centro da nossa vida, das nossas decisões, das nossas ações,
e até mesmo das nossas reações. O soldado poderia ter reagido violentamente e ter experimentado as consequências da sua insubordinação, mas ele não reagiu violentamente ao tapa que recebeu. E por isso ele pôde ainda, em um momento futuro, ouvir da boca do oficial, do seu líder, um pedido de perdão e ver o arrependimento no coração daquele homem. Que coisa maravilhosa! Quando nós entendermos que no tempo certo nós vamos colher, a Bíblia diz, se nós não desfalecermos. Que nós precisamos perseverar, e perseverar até o fim. 10, 20, 30 anos, a gente precisa ser fiel até a morte, e aí nós receberemos a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não tem prazo de validade para estas questões. É ao longo de toda a existência. Se você não pode pagar o bem que Jesus te fez, as pessoas falam de amor. Mas a gente estava falando hoje na escola bíblica sobre o mandamento não matarás, né? E a gente pensa às vezes assim, poxa, se eu não posso pagar o bem que Jesus me fez, eu também não devo pagar o mal que me fizer. Não é verdade? Você tem como pagar o bem que Jesus te fez? Não. Eu só posso receber. Eu só posso dizer, Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você se considera são, suficientemente bom, que não precisa de Jesus? Ok, é a sua escolha. Nós não vamos, né? Eu continuo amando sua vida, orando por você, abençoando a sua vida. Ok, mas isso nós não vamos nos tornar inimigos por causa disso, não é verdade? Mas nós precisamos entender o seguinte, que se eu não posso pagar o bem que Jesus me fez, eu não sou capaz de pagar o bem que Jesus me fez. Também não devo tentar pagar o mal que me fizeram. E quando eu falava início sobre duas listas, eu gostaria que você fizesse a seguinte dinâmica. Quero desafiá-la ao seguinte. Você pegar um papel e uma caneta e fazer duas listas. Numa lista você vai, na primeira lista coloque o nome de quem te feriu. Das pessoas que te machucaram, que te fizeram mal, que falaram coisas que produziram feridas profundas, sabe? Estabeleceram paradigmas sobre os quais você tem navegado desde então, que impedem você de viver novos momentos. Você sempre tudo que se estabelece, tudo aquilo que se apresenta diante de você, passa por aquele filtro daquele velho paradigma, por aquilo que não deu certo. E talvez alguém tenha te ferido. Eu quero que você faça nessa primeira lista, você coloque o nome de quem te feriu, de quem você considera que fez algum mal para você. Na segunda lista, eu quero que você coloque os nomes daqueles a quem você feriu. Ah, não é verdade? Eis a questão. Como a gente consegue lembrar tão facilmente de nomes de pessoas que a gente acha que fizeram mal para a gente? Como vem rápido à nossa cabeça nomes de pessoas que nos feriram? Mas parece que a pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é mesmo? Como se costuma dizer nos nossos olhos. Como nós somos insensíveis às dores e aos sofrimentos que nós muitas vezes causamos. As pessoas que nos feriram, nós temos uma lista. Fulano, ciclano, beltrano. A lista, né? Aquela lista assim, né? Terrível. Mas nós somos incapazes de estabelecer uma lista de pessoas, com nomes de pessoas que talvez nós tenhamos ferido, a quem nós tenhamos feito algum mal. Não é verdade? Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Se você não consegue se lembrar de nenhum nome para colocar na segunda lista, não se lembre também de nenhum para colocar na primeira. Vou repetir. Se você não consegue se lembrar daqueles a quem você feriu,
de nenhum nome para colocar na segunda lista, a lista das pessoas feridas por você, risque também os nomes das pessoas que você acha que te feriram e te causaram algo mal. Seja o seu maior crítico. A palavra de Deus nos diz que se nós julgarmos a nós precisamos julgar a nós mesmos a fim de não sermos condenados com o mundo. Seja o seu maior crítico. Julgue, não os outros, mas julgue esse mesmo. Sabe? Às vezes a gente quer se tornar defensores de diversas causas, sabe? E aí eu olho para dentro de mim, eu vejo um universo precisando de ordem, um universo precisando de cura, de orientação, de direção da parte do Senhor. E eu sou muitas vezes capaz de olhar pela janela para contemplar o quintal e a vida dos outros. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é levar em consideração não aquilo que deu errado, não as lembranças ruins, não os filmes daquilo que não deu certo, mas daquilo que deu. Sabe, todas as vezes que Paulo se irritava, possivelmente ele se lembrava de Estevão e a forma como ele, debaixo de pedradas, suportou aquela dor, aquele sofrimento, e mesmo ali soube perdoar. Soube clamar e interceder. Ele suplicou a Deus: não lhes impute este pecado, Pai. Senhor, eles podem ser condenados por outras coisas que eles fizeram, não é o caso, mas que não sejam por isso. Não atribui culpa a ele por terem me matado. Sabe, tem gente que diz que ama, mas se discordar de mim, eu já odeio. Eu amo aqueles que concordam comigo, mas eu odeio aqueles que discordam de mim. Se alguém discordar de mim em alguma esfera, é um amor leviano, é um amor superficial. Você vê linhas de pensamento, linhas religiosas, de pessoas que dizem assim, que amam o que fazem, que amam a sua filosofia de vida, mas elas não amam a ponto de morrer por isso, elas amam ao ponto de matar por isso. É interessante que a gente não vê pessoas dispostas a dar a sua vida, mas a tirar a vida dos outros, por seus ideais, por suas filosofias, por suas religiões. Jesus ele poderia ter livrado a sua pele. Jesus ele poderia ter pedido, sim, ali na cruz, Deus, acabou, manda fogo, acaba com essa raça, não tem jeito para eles. Mas ele não fez isso. Então, o que ele fez? Ele preferiu se entregar. Ele deu a sua vida. E o cristão ele é marcado da mesma maneira. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Regozije-se por poder passar por aquilo que Jesus passou, por poder percorrer o caminho que ele percorreu. E que quando nós não fomos bem recebidos, ou fomos injuriados, difamados, que nós possamos continuar orando. Meus irmãos, o não a gente já tem, não é mesmo? Eu lembro de mim quando eu não era cristão. Como eu era blasfemo e sem misericórdia. Eu não tinha Deus na minha vida e nem no meu coração. Por isso eu preciso ter paciência, longanimidade, misericórdia, sabendo que o Deus que operou um milagre na minha vida, ele é perfeitamente capaz de operar na vida de qualquer outra pessoa. E que, no tempo certo, nós vamos ver os frutos disso se nós não desfalecermos. Amém? Não deixe de orar. Não deixe de pregar. Não deixe de demonstrar amor. Não deixe de ser misericordioso. Não deixe de viver Cristo, de demonstrar Cristo, de pregar o Evangelho. Nem se preciso for,
você tem que falar, não é mesmo? Mas não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus diz em Mateus capítulo 5, eu quero encerrar aqui dizendo, Jesus ele fala em Mateus 5:43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso os religiosos, os publicanos, também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os estrangeiros, os pagãos, todos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, meus irmãos, a ordem de Jesus é amar até mesmo aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Se você não consegue lembrar as pessoas a quem você feriu, também procure riscar da sua memória aqueles que você acha que te feriram. Se você não pode pagar o bem que Jesus te fez, também não tente pagar o mal que te fizeram. Amém? Então, quero orar nesse momento, encerrando. Agora que nós fizemos as duas listas e logo depois as deletamos, não é mesmo? Porque esse é o grande propósito. Eu não me lembro de pessoas a quem eu feri, que eu também não me lembro de pessoas que eu acho, que eu penso que eu também me feri. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, porque hoje nós temos, não todo o entendimento, é bem verdade, mas temos, ó Deus, o básico de entendimento para viver uma vida equilibrada, uma vida sóbria. Deus, nos ajuda que nós possamos continuar amando, orando e abençoando sempre, porque a tua palavra nos diz que nós devemos abençoar sempre, porque de uma mesma fonte não jorram água doce e água amarga. Ó Deus, com a boca que eu abençoo, eu não posso amaldiçoar. Então me ajuda, Deus. Me ajuda a viver com entendimento. Orando por quem me difama, por quem me injuria, me provoca, por quem me despreza, me menospreza. Deus, me ajuda, Senhor. Ah, eu também já fiz tantas coisas e ainda sou um pecador. Faço coisas que eu depois me arrependo, Senhor. Mas o Senhor tem trazido entendimento para a minha vida e eu, ó Deus, percebo o quão falho, o quão pequeno sou, mas a minha confiança está depositada na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero te agradecer, Deus, porque esse é o ponto, essa é a questão. Porque o fim da lei, o fim da falta de entendimento e de tantas coisas, o fim da cegueira espiritual, o fim do ódio, o fim de todos os discursos, ó Deus, que não promovem paz e perdão, é Cristo, é Cristo. Eu te agradeço por Jesus, porque, ó Deus, em Jesus a nossa vida ela ganhou sentido, ela ganhou valor, e em Cristo há um entendimento mais apurado, correto. Obrigado porque o Senhor ajustou, ó Deus, o nosso foco, a nossa visão, e hoje nós que vivíamos de uma maneira tão superficial o amor, o perdão, éramos tão levianos sobre esses temas, Pai. Hoje há entendimento. A gente consegue entender que em todo tempo ama o amigo.
E o amor, ele deve permanecer, não deve ter prazo de validade. O perdão, ele deve ser exercido sempre, porque senão é uma falácia, é uma mentira. Não é perdão, não é amor. Então, muito obrigado, Pai, por esse entendimento. Obrigado pela a vida da minha tia, que hoje está contigo, que um dia eu pude olhar nos olhos dela e ver o Senhor nos olhos, em sua fala mansinha, em suas palavras de amor, confortadoras, mas também confrontadoras. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado por trazer à nossa memória inúmeros momentos em que a gente pensa assim, realmente eu não posso dar lugar à ira. O amor precisa entrar em ação, precisa haver perdão para que haja cura, para que haja realmente um sucesso, a satisfação, para que haja a vitória. Deus nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis até o fim, Senhor, amando, perdoando, encorajando, pregando a tua palavra e nos ajuda também a arriscarmos da nossa memória aquilo que não deu certo, aquilo que a gente acha que as pessoas fizeram contra nós, e que nós possamos trazer à memória que talvez a gente hoje tenha consciência que a gente fez, que a gente machucou, e que a gente possa pedir perdão, fazer algo, Senhor, para se redimir, para demonstrar que realmente estamos arrependidos, papai. Às vezes é levando um chocolatinho, demonstrando o valor, um presentinho, orando, dizendo, eu te amo, você pode me perdoar, eu sou uma pessoa diferente, eu agi na ignorância, hoje eu tenho entendimento, você pode me perdoar. Então nos ajuda, nos dá sabedoria para vivermos, Pai. E eu te agradeço por tudo e por esse exemplo do apóstolo Paulo, que por sua vez aprendeu com Estevão, que bebeu da mesma fonte, da fonte da vida, que é Jesus. E mesmo ali na cruz, intercedeu por aqueles que o maltrataram. Nós também queremos, Pai, viver assim. É esse o cristianismo que nós queremos observar e viver. Em nome de Jesus nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Agora que teu grande amor, Pai, e a graça maravilhosa do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre a tua igreja, sobre todos os que te amam, e que arrependidos se achegam à tua presença em busca de perdão. Que a tua mão de poder, o teu amor, a tua graça, o teu consolo esteja sobre todo o teu povo, sobre todos os teus filhos, até o dia da volta triunfal do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém e amém. Meus irmãos amados, que Deus abençoe as suas vidas. Uma semana abençoada, recheada das mais profundas, das mais ricas experiências com o Senhor Jesus, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.